Boa noite, amigos. Aqui vos fala o Matheus Tiburcio do canal Cicathlon. Esse vídeo de hoje é dedicado ao nosso amigo Gustavo, né? Que o Gustavo, ele é um amigo recente nosso que fez aniversário ontem, né? Um abraço para você, Gustavo. E esse vídeo é o seu presente de aniversário. No caso é o seguinte: sobre Carlos Drummond de Andrade. É um dos poetas brasileiros mais renomados do mundo. Mesmo Brodsky, o grande poeta russo, nos sílabos do seu seminário sobre a poesia europeia no século XX, coloca como Carlos Drummond de Andrade como um dos dois expoentes da poesia em língua portuguesa do século XX, sendo o outro Fernando Pessoa. Certo? Ele foi traduzido muito cedo para o inglês, né, para o alemão, por muitas outras línguas, e é uma figura digna de nota. Mas que os brasileiros veem sem entender. Por quê? Para falarmos de Carlos Drummond de Andrade, é preciso que, antes de mais nada, tenha-se um entendimento de um conjunto de conceitos. Em primeiro lugar, na terminologia de Northrop Frye, o grande crítico literário canadense, que talvez seja o segundo maior crítico literário desde Aristóteles, depois da Poética de Aristóteles, né? A obra de Carlos Drummond de Andrade seria um caso notável de poesia que se situa entre os níveis ou modos narrativos mimético baixo. Isso quer dizer, fala da história, da desventura do homem comum, nas suas aventuras ou desventuras, do homem que tem os mesmos poderes, as mesmas capacidades que o ordinário, que qualquer pessoa tem. É claro que Carlos Drummond de Andrade não é um homem comum, e a sua poesia é extremamente autobiográfica, mas em termos de capacidade, o seu eu lírico não é diferente, muito diferente, ou profundamente diferente do homem comum. Ainda que em muitos pontos haja uma certa convergência. Certo? E o nível irônico, que é o nível em que aquelas pessoas, aqueles personagens de conflito, têm um menor poder que o homem comum diante das coisas. É o modo em que acontecem os episódios absurdos, inesperados, o mal atípico. Entretanto, certo? A obra de Drummond, certo? Ela pode ser considerada, talvez, uma das obras poéticas de nível mimético baixo ou de nível irônico mais notáveis da face da Terra, do mundo. Talvez, junto com Fernando Pessoa, ainda que esse tenha um nível mimético mais alto, muitas vezes chega até ao nível lendário ou mítico, né? Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira sejam os maiores poetas de nível mimético baixo do mundo. Agora, qual é o conflito predominante na obra de Carlos Drummond de Andrade? É a ideia do conflito entre o ser humano e uma realidade mais personificado na figura
geralmente na figura, né, de um brasileiro de poucas opções que acaba sendo forçado por razões cósmicas a uma vida medíocre, e nesse processo acaba havendo uma contestação ou uma dúvida quanto, em primeiro lugar, à vocação do indivíduo e principalmente o lugar do indivíduo no mundo. Muitas vezes essa tensão é tratada em termos de uma ironia cósmica, né? Por exemplo, o clássico poema em que o anjo torto diz, né? Vai ser gauche na vida, né? Um anjo torto, uma figura ambígua do mundo supralunar. A obra de Carlos Drummond, a grosso modo, ela parte do dever de um país onde muitas vezes as pessoas duvidam da bondade divina. Onde a bondade divina, muitas vezes, pela configuração social, pela incapacidade do ser humano de luta contra o pecado, não a incapacidade, mas o insucesso na luta contra o pecado, o ser humano acaba, muitas vezes, duvidando da bondade cósmica, da bondade, não só da bondade do mundo, mas também da vontade de Deus. É uma tensão da dúvida interior. E muitas vezes isso parece ser um tanto... Muitas vezes isso é um sentimento que talvez no Brasil seja mais evidente que em outros lugares. Porque o cotidiano do intelectual brasileiro, e Drummond é um poeta principalmente autobiográfico, é entrelaçado ao cotidiano do estamento burocrático. E o cotidiano do estamento burocrático é o cotidiano da vida inútil e medíocre. Que ao mesmo tempo é algo difícil de se libertar. E que muitas vezes pode parecer uma imposição existencial cósmica. Mas seria também errado alguém dizer que Carlos Drummond é poeta gnóstico, ou um poeta da revolta metafísica. Porque geralmente o eu lírico do Drummond ele trata de um conjunto de impressões que absolutamente qualquer pessoa pode ter em algum momento, ainda que refletidas. Nesse aspecto, em grande parte, a obra do Drummond é um registro de uma irreflexão. E dos momentos em que a presença do desagradável, a presença do mal pequeno, mal irrisório, faz com que nós estejamos em um estado de
tensão em relação ao cosmos, né? Em relação ao próprio Deus, aliás. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos. Feliz aniversário, Gustavo. Até logo.